Boa noite, tropa de elite, professor Roberto voltando, retornando aqui mais uma vez, na véspera da prova de vocês, né, pessoal? Para primeiramente desejar a todos vocês sorte e felicitar a todos vocês, desejando sorte, sucesso e muitas realizações a partir de amanhã. Em seguida, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e principalmente a dois inscritos, né? A Inara Fernandes e ao Santana, que entraram em contato comigo nesses últimos dias. A Inara, de uma forma bem carinhosa, né? Ela, e de forma elogiosa, ela falou sobre o nosso conteúdo do canal, né? Agradeço as palavras dela. E o Santana, ele me fez um pedido, né? Para a gente incluir nas nossas aulas, nossas revisões, um conteúdo sobre a Era Vargas, tá? Então, bola para frente. Era Vargas, pessoal, vai de 1930 a 45, ou seja, Revolução de 30, né, que derrubou aquela oligarquia tradicional política do café com leite e colocou o Vargas no poder, né? Só que o Vargas, para quem iniciou o período de governo meio que provisoriamente, ele permaneceu durante 15 anos consecutivos no poder e depois mais 3 anos, né, no outro período. Então o nosso assunto da aula hoje é abordar o período Vargas no Ceará, ou seja, a Era Vargas, ela se cruza, ela é escrita também dentro do nosso estado, tá? E o nosso objetivo é abordar e relacionar as principais etapas da Era Vargas com os acontecimentos e episódios da história do Ceará, citar fatos e personagens que envolvem ou envolveram o Ceará durante esse momento histórico e político. Ou seja, é complexo, é grande, é importante, né? E eu convido vocês a assistirem. Pessoal, esse aqui é o Dr. Matos Peixoto. Ele foi o último governador do Ceará antes, né, da Era Vargas. Ou seja, foi o último governador do Ceará e na República Velha. Ele governou de 1928 até 30, né? Quando aconteceu a Revolução de 30 e ele foi deposto. Ele era o presidente atual da época e ele era aliado do Washington Luiz, né, que era o presidente paulista e que era o presidente na época do Brasil, né? Então ele era uma pessoa fiel ao Dr. Washington Luiz e, consequentemente, né, por ele ter esse perfil e ter essa ideologia, ele acabou sendo substituído. Até porque o Vargas ele estava preocupado mesmo em fazer uma mudança política e mudar toda a estrutura, né, oligárquica, tradicional, clientelista, né, coronelista, que estava no Brasil no poder naquele momento. A partir da saída do Dr. Matos Peixoto, o primeiro interventor cearense foi o Fernandes Távora, Manuel Fernandes Távora, que foi o primeiro interventor civil. Governou o estado do Ceará de 1930 até 1931, primeiro interventor civil, ou seja, ele não era militar. Ele era irmão do Juarez Távora, que havia participado do movimento tenentista, havia participado da famosa coluna Prestes, né? E que agora estava ajudando o Vargas e que principalmente o Juarez Távora, ele ganhou tanta importância, relevância no Nordeste e no Norte do país, que ele é chamado vice-rei do Norte. O Fernandes Távora, pessoal, ele fundou o PDC, Partido Democrático Cearense, que era uma espécie de braço político da Aliança Liberal no Ceará. E você me pergunta, professor, o que é a Aliança Liberal? A Aliança Liberal, pessoal, foi aquela grupo, né, que o Vargas montou, estruturou para disputar a eleição presidencial. Ele era o presidente e o João Pessoa era o vice. Você tem Rio Grande do Sul e Paraíba coligados, né? Só que eles acabaram sendo derrotados pela máquina administrativa, pela eleição, né, que não aceitou a troca, né, do comando político. Então o próprio Washington Luiz, ele tinha, ao invés, quebrado o pacto, né, na verdade, a política do café com leite, porque ele deveria colocar o governador de Minas Gerais no poder, só que ele resolveu apoiar e indicar o Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, que foi eleito, mas não levou, né? Não foi empossado, né? Quando o Fernando estava no poder, pessoal, ele se apoiou
e apoiava as oligarquias, né? Ou seja, aliadas dele, né? Que estavam tanto a fim de ganhar espaço e vantagens, né? E então, por conta dessa prática dele, personalística, ele entrou em crise com a oposição, né, que havia sido destituído, perdido o poder e tudo. Né, então começou a ter aquele fogo no parquinho. Né. Então, quando os tenentes, né, observaram que o interventor do Ceará estavam mantendo os mesmos vícios, hábitos comuns, tradicionais da política do café com leite, clientelismo, apoio das oligarquias, né, ou seja, o coronelismo, aquela coisa toda, né, então eles começaram a pressionar para que o Fernando Távora ele saísse, porque eles não queriam aquilo que eles estavam combatendo, né? Ou seja, desde 22, com os 18 do Forte Copacabana, desde de 24, né? Com a coluna Prestes, desde o momento em que eles passaram anos e anos andando pelo sertão do Brasil sem sofrer nenhuma derrota, até saírem do Brasil. Então eles arquitetavam que a mudança política do Brasil se daria com o fim da corrupção, o fim da fraude, com o voto secreto, né? Com a participação feminina, tudo isso aí era exigido e requerido, né? Para que houvesse mudanças significativas na política brasileira. Bom, a partir do momento que o Fernando Távora foi substituído, o próximo interventor foi o Carneiro de Mendonça, que era carioca, capitão, portanto era um cara neutro, né, aos esquemas políticos aqui do Ceará, aos fetiches, né, aos favores, aos favorecidos e tudo. Ele enfrentou o pessoal carioca, militar, ele enfrentou um problema que, politicamente, que os cearenses, os nordestinos estavam acostumados a enfrentar, que era a seca. Só que essa seca, ela entrou para a história, foi uma seca terrível, né, e causou muitos problemas, principalmente para um estado pobre como o nosso, um estado sofrido, que não tem muitos recursos naturais, águas, rios permanentes, né? Então, quando falta água, falta comida. O sertanejo vive da produção, vive da agricultura. Ele não tinha alimentos. Então, qual era a solução? Migrar para Fortaleza, migrar para a cidade grande. Só que aqui eles foram retidos. E aí que vai se destacar negativamente, mais um momento, mais uma vez, na história do Ceará, a construção de campos de concentração. Né? Primeiro nós tivemos os abarracamentos, né, do século XIX, devido a também problemas climáticos, seca, fome, migração intensa. Né? Mas na década de 30, ou seja, tanta época, tanta experiência, né, e nenhum recurso era destinado a mudar, a selar o destino. O que era feito era somente atividades para colocar as pessoas para receber alimento, caso que elas trabalhassem. Se não trabalhassem, não ia ganhar assistência, nenhuma ajuda. Né? Então, foram criados vários campos de concentração. Né? Então, nós já estamos, pessoal, década de 30, 31, né, quando começou o governo dele, 34. Então, nós estamos saindo ali do governo provisório, entrando no governo constitucional, ou seja, é um período de mudança, né, na sociedade, transformação, eleições, né, partidos políticos vão surgir novamente, as mulheres vão ter direito a voto, né, voto secreto, justiça eleitoral. Então muitas coisas vão começar a ganhar espaço, né, e muitas coisas vão começar também a chamar a atenção. Na década de 30, a Europa, né, vivia aquele caos relacionado aos regimes totalitários, né, o nazismo, o fascismo, a intervencionismo, o Estado ali, né, obrigando a classe trabalhadora a trabalhar e não podia reivindicar, paralisar nem nada. Então, o Vargas começou a demonstrar simpatia por esse movimento, né, por esse delay aí. Então, é o momento em que ele começa também a ganhar forças e, logicamente, alguns momentos, alguns acontecimentos vão chamar a atenção, tanto a nível nacional como a nível local. Por exemplo, estamos falando agora no período constitucional, né, de 34 a 37, vão surgir os partidos políticos, né, mais uma vez, multipartidarismo, a Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, Plínio Salgado, Luiz Carlos Prestes a nível nacional,
né? No Ceará nós vamos ter a Liga Eleitoral Católica, a Legião Cearense do Trabalho, o Bloco Operário Camponês, nós vamos ter o Severino Carvalho, né, pessoal, que vai também começar a ser uma aliança, ser uma liderança fascista aqui dentro do Ceará, né? Vai criar esse grupo político, vai crescer, vai ganhar muitos seguidores aqui dentro do Ceará, conservadores que queriam realmente se engajar no processo anticomunista, né? Certo? Então vamos aqui, ó. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês estão relacionadas com o problema dos campos de concentrações, né? 1977, 1915, 1932. Tiveram outros momentos, outros períodos de seca, né? Mas aí os grandes, né, registrados, principalmente são esses daí. Em relação aos campos de concentrações, pessoal, nós temos aqui em Fortaleza 2, o Matadouro e o Urubu. E mais 5 no sertão, Crato, Senador Pompeu, Quixeramobim, Cariús e Ipu. E ao todo vocês têm ali 73 mil pessoas retidas, né? Não podem sair do seu lugar, tem que permanecer trancafiadas, né, em condições péssimas de higiene, de alimentação, de arejamento, pessoas morriam sufocadas, pessoas não morriam de doenças, pessoas eram vitimadas do cólera, eram vitimadas de doenças que no momento não tinha nem imunidade, nem vacina, mas muitos morriam mesmo sequelados pela fome, né, pessoal, e pelo abandono. Enquanto que aqui, Belle Époque, né, a cidade estava preocupada com os seus ambientes, né, com suas estruturas, com seus equipamentos, praças, passeios, a sua arborização. As pessoas não podiam ficar embaixo de árvore para pegar um ar, né, resfriar nem nada, uma sombrinha dessa aí no meio do centro, né, todas eram proibidas. E aqui, né, que eu trago para vocês essa estatística, esse dado, né, mostrando a quantidade de pessoas, Ipu, Fortaleza, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús, Buriti, né? Buriti é lá no Crato, beleza? Vamos para cá, pessoal. Mais uma imagem sobre os campos de concentração, né? Você vê as pessoas aí aguardando algum tipo de ajuda, mas o que vinha para elas, na verdade, era o cárcere, né? Aqui, pessoal, é a antiga estação do Otávio Bonfim. Aqui em Fortaleza, para quem é cearense, e em Fortaleza, para quem é de fora, né, pessoal? Esse local aí é uma espécie de um memorial justamente das vítimas da última linha, do último ponto de desembarque, né? Porque o desembarque era lá na estação, mas lá eles eram proibidos. Então eles desembarcavam no Otávio Bonfim, que era o local onde estava os dois campos de concentrações aqui em Fortaleza, que era o do Matadouro e do Urubu. E aí as pessoas eram levadas para lá, né, meio que vigiadas, né, e dali não tinham muita saída, nem nenhuma solução. Esse vagão aí é só um memorial para mostrar o local onde acontecia, né, o desembarque e o encaminhamento para os campos de concentração. Famílias inteiras, tá? Pessoal, continuando, vamos aqui falar agora sobre o Moreira Lima, né? Coronel Moreira Lima teve um governo conturbado, certo? Houve disputa política mais uma vez entre forças bem antagônicas, né? O PSD, que tinha chamadas forças modernizadoras, né? Eram tenentes, eram pessoas que queriam voltar ao poder, e a ALEC, que eram as oligarquias decaídas, né? Mas eram oligarquias que queriam permanecer no poder e conseguir o apoio do povo, alegando justamente que eles eram conservadores, cristãos, né? Que eram Deus era mais importante, Deus acima de tudo, né? Aquela coisa toda, palavras bem atuais, né? Então a LEC, ela venceu as eleições, né? 2 eleições consecutivas. A LEC, ela tinha o apoio da igreja, né? A igreja, desde a época em que houve a proclamação da República e a igreja, o Brasil se tornou um estado laico, a igreja, ela perdeu espaço, ela vinha tramando, né, alguma forma de ganhar o poder, né, de ascender o poder ainda, de chegar num status, né, em que ela pudesse controlar justamente a sociedade, né. Então o Moreira Lima, ele era do PSD, essas chamadas forças modernizadoras,
ele não era tão aliado, né, dessa LEC, né, que era a Liga Eleitoral Católica. É tanto, pessoal, que quando surgiram movimentos anti-integralistas, né, ele apoiava. O movimento anti-integralista significa o quê, pessoal? Um movimento que são contrários aos regimes autoritários, aos regimes personalistas, né, regimes repressivos. Então ele era contra esse tipo de liderança e de representação. Então ele foi taxado de comunista, ou seja, opositor. E aí ele foi destituído do cargo, né, pelo Getúlio Vargas em 1935, que mais uma vez, né, interviu aqui na política local. Primeiramente, o Vargas havia tirado o Fernandes Távora e agora tirou o Moreira Lima, certo? Vamos para frente. Quando o Moreira Lima saiu, houve uma eleição, né, para governador e o Menezes Pimentel foi indicado pela LEC, ou seja, um cara aliado da LEC, né, da Liga Eleitoral Católica. Então ele governou o Ceará de 1935 a 1937, ou seja, nós já estamos saindo do período constitucional e entrando no Estado Novo. Então de 1935 nós vamos ter a intentona comunista, né, do Luiz Carlos Prestes, da Olga Benário, tentativa, né, de tomar o poder e tudo, a Revolução Socialista no Brasil não deu certo, foram denunciados, né, a Olga foi presa, foi extraditada, o Luiz Carlos Prestes foi preso também, né, ficou muito tempo preso, perdeu os direitos políticos dele e tudo. E aí no Ceará, o Menezes Pimentel, né, nesse gancho do Estado Novo, ele virou interventor. Então ele virou fiel cão de guarda do Getúlio, né? Tudo que o Getúlio Vargas dissesse, editasse, publicasse, ele cumpria, né, com toda certeza. Então, a primeira atitude dele já como interventor e não mais como governador, ele substituiu os prefeitos do PSD, tá, por aliados dele. Fechou os núcleos da ANL, né, ou seja, da Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes. Prendeu cerca de 2.000 opositores, né, ou seja, oposicionistas, comunistas, né. E com o Estado Novo, né, ele permaneceu no poder. Permaneceu de 37 a 45. Prendeu vários simpatizantes do comunismo e os mais repercussão foi o Jada de Carvalho e a Raquel de Queiroz, a escritora. Fechou lojas maçônicas e centros espíritas, né, ou seja, esses locais de encontro, de reuniões, ele acabou fechando, cerrando as portas, né, para que as pessoas não se encontrassem com, ou seja, reuniões eram proibidas, né, ou seja, podia estar se conspirando alguma coisa. Ele revistou o estoque das livrarias e seus conteúdos, né, que estava se publicando, nenhuma publicação socialista poderia circular. E ele também comandou as revistas em pensões e hotéis, né, em buscar aqueles foragidos da justiça, né, trabalhando também muito em cima de delação, né, as pessoas entregando onde estava fulano, onde estava cicrano e tudo. Um acontecimento, pessoal, muito sério que vai acontecer no governo do Menezes Pimentel é a destruição do caldeirão do Beato Zé Lourenço. Se fosse a destruição, pela simples destruição da comunidade, né, derrubar casas, propriedade, a agricultura, tudo bem. Mas não, galera. O que aconteceu de fato aí foi o extermínio, né? Muitas pessoas acabaram sendo fuziladas, bombardeadas, casas foram destruídas de todas as maneiras. Por quê? Primeiramente, pessoal, o José Lourenço, ele era um adepto, né, do chamado cristianismo popular, né? Então a igreja já tinha passado por vinha passando pelo processo de romanização. O próprio Padre Cícero enfrentou esse processo aí, né, na época do milagre da hóstia. E aí o Padre Cícero, quando começou a ganhar notoriedade, né, as pessoas procurando o Padre Cícero, um delas foi o José Lourenço, né? E aí o José Lourenço ganhou primeiramente um terreno, que é chamado Sítio Baixa Dantas, que depois o dono pediu, aí depois o Padre Cícero deu essa propriedade, né, chamada de Caldeirão dos Jesuítas, e o José Lourenço levou a comunidade para lá para trabalhar, para fazer toda aquela capinagem, né, e fizeram comunidade, estavam prosperando, estavam tirando o seu sustento, e viviam no regime, né, pessoal, de comunhão. Todos trabalhavam
Todos recebiam. E aí, primeiramente, a partir do momento que o padre Cícero faleceu, em 1934, os herdeiros na igreja, o grupo dos salesianos, né, a ordem dos salesianos, que ficou responsável pelo patrimônio do padre Cícero, pelo inventário, né, reivindicou o caldeirão, né? E aí o Beato dizendo que não tinha para onde ir, tudo, tal, tentou negociar, mas eles não aceitaram, quiseram que eles apropriassem. E aí vai ter o problema também dessa quantidade de pessoas que estavam vindo. Ao mesmo tempo, houve uma contagem de pessoas em Romero. A maioria das pessoas era de onde? Do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tinha tido a intentona comunista 35. Aqui é uma comunidade de comunistas, né? Estão preparando as pessoas para dar um golpe, as pessoas para tomar o poder, fazer uma manifestação, alguma coisa assim grande também, né? Então já ficou todos eles preocupados. Então o Menezes Pimentel ordenou ao capitão Cordeiro Neto que fosse lá e tacasse o pau na galera, tomasse as propriedades, né? Porque tinham dono e os donos, os advogados, a igreja estava reivindicando, né? Então, pessoal, essa aqui é uma foto da igreja da comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, e ali é uma imagem do Beato Zé Lourenço, né? A comunidade foi destruída, a comunidade foi arrasada, muitas pessoas foram mortas, fuziladas, os corpos foram enterrados em cova rasa mesmo, né? Não houve perícia nem nada, mas se sabe que houve realmente uma chacina, né? Talvez a maior do Ceará até hoje. E aí ficou por isso mesmo, porque eram pobres, eram sertanejos, e quem que vai reclamar por eles, né? Vai reivindicar justiça, né? Só mesmo os historiadores, né, galera? Então, vamos encerrar por aqui. Agradeço a vocês, né, por esse resumo. Tem mais conteúdo no nosso canal. Então fiquem, né, com Deus e boa sorte na prova de vocês amanhã, galera.